Rusher! Sejam todos muitíssimamente bem-vindos a mais um Desenhando de Cabeça Pokémon. E hoje eu vou fazer Caterpie, Metapod, Butterfree, Pokémons de número 10, 11 e 12, seguindo a nossa listinha da Pokédex aqui pra fazer todo mundo, pelo menos até ali o Pikachu, né? E a gente vê, eu tento fazer os 150 primeiros, vamos ver, né? Primeira coisa, vamos organizar aqui na nossa cena o espaço pra esses três que estarão voandinho aqui. Vamos seguir aquilo que a gente fez no último episódio mesmo. Então, Caterpie é mole, cara. Ele vai ficar aqui no canto esquerdo. Ele é várias bolinhas assim, né, ó. Porque, ih, rapaz, tem um outro Pokémon que é uma minhoca, né? É uma minhoca com chifre assim, ó. Esse não é a minhoca com chifre. Será que ele tem um pouco de anatomia? Tipo, uma cabeça e aí um tronco. Será que ele era um pouco mais... Eu vou fazer ele assim, ó, como se fossem 4 bolinhas. A cabeça dele era grande, né? Ele é cabeçudo. E ele vai ter bracinhos de... Como é que é o nome disso? Centopéia? Caraca, lagartinha, né? É, ele vai ter, tipo, uns bracinhos aqui, ó. E esse número de patas. Ele tem olhos grandes de menina super poderosa, uma boca de inseto. E ele tinha um chifrinho, né? Aquele esqueminha. Tanto que o bichinho na vida real é bem parecido com isso daqui mesmo, né? Inclusive, eu acho que toda a ideia de colecionar criaturas raras vem muito em parte do hábito, né, das crianças japonesas de colecionar insetos, né? No período lá que tem bastante inseto saindo, as crianças saem pra procurar, tal qual Bob Esponja atrás de águas vivas, a galerinha do Nihon lá, né? Eles vão atrás dos Pokémonzinhos e tem insetos que são mais comuns, tem os que são menos comuns, tem os que são maiores, são mais especiais e tudo mais. E eu acho que isso tem uma relevância ao hábito infantil de colecionar pequenas criaturas. Pelo menos é o que eu ouvi falar. O olho dele tinha algo especial. Ou... Eu lembro que o olho dele era um olho meio estranho. Não era um olho muito vivo. Ele não era um bicho assim. Ele parecia meio que... Ele tava aqui, mas não tava muito não, sabe? Ele tava aqui, mas não tava. Eu acho que eu vou fazer uma finalização nessa pegada aqui. Um estilo bem rascunhadinho. Ele devia ter algum tipo de padrão aqui também nessas costinhas dele, né? Eu vou fazer assim e umas bolinhas, ó. Só pra eu fingir que eu sei o que eu tô fazendo aqui. As patinhas dele. As patinhas dele tinham uma garra. Tá parecendo uns mamilos. Não. Tira. Eu me arrependo muito. Ele tinha 2 dedinhos. Isso. Ai, graças a Deus. Credo, nossa senhora. Olha, se o meu canal não for banido depois dessa, nada nos abalará. Muito bem, temos um bicho que parece que tá voando, mas parece que tá em pé também no chão. Não sei o que é isso. Esse é o nosso Caterpie de cabeça. Metapod é a segunda parte, né? A segunda etapa, quando ele decide se enclausurar, se transformar numa espécie de criatura emo, e ele se transforma numa banana verde extremamente rígida, uma feição levemente humanoide e levemente insectoide também, né? Era um negócio meio assim, ó. Era tipo um bicho. Ele meio que tinha uns desenhos assim nele, né? Ó, que mostrava que ele era um bicho vivo. Se eu não me engano, ele tinha uma boquinha assim. Eu lembro que ele parecia que tinha bigode e não tinha nariz. Cara, esse daqui é complicado, viu? Esse daqui é complicado pra mim. Eu lembro muito da cor dele, eu lembro do episódio dele no desenho, né? Porque, de novo, né, gente? A minha maior proximidade e experiência com Pokémon não é através dos jogos, mas é através da série animada, né? Do anime. Cara, pra mim era um bagulho assim, ó. Eu acho que ele devia ter outros detalhes, né? Porque não é possível, mano, que o bagulho seja só um treco, né? Eu vou botar essas patinhas dele mais assim, ó. Pra parecer que ele tá voandinho, ó. Ui! E esse bumbumzinho eu vou subir aqui. Ó. Muito bem. Tá tudo errado. Vamos fazer o terceiro, Butterfree. O Butterfree... Ele fazia Pri, não fazia? Quem que fazia Pri? Era o Togepi? Alguém fazia Pri. Eu lembro que ele era tipo, eu sou uma criança de 5 anos e eu desenhei uma borboleta. Quer ver? Quero. Como é que ela é? Ah, ele tem tipo uma mãozinha assim, ó. Tinha uma mãozinha. E aí tinha 2 pezinhos como quem se usasse sapatos. Tinha aquele olho de menina super poderosa de novo. Também tinha esse esquema do olho de inseto de Pokémon, que é um olho meio vivo, meio morto. Tinha uma boca estranha. Como é que é a boca dessa desgraça? Eu não lembro. Era uma bola.
É uma bola, eu tenho certeza que a boca dele é uma bola, cara. É uma bola com nada. Pô, essa desgraça precisa de uma antena, uma anteninha aqui de brabuleta. E ele tinha duas asas floridas de borboleta aqui, ó. Mano, esse tá idêntico, tá idêntico. E eu lembro que as asas tinham um desenho, né? Tinha alguma coisa acontecendo aqui. Eu vou fazer uma borda mais escura e vou colocar umas divisões assim, ó. E é isso que nós temos. Vou colocar ali em cima, isso. Aí esse aqui vem aqui, esse daqui, ó, vem aqui e ele vem atrás de todo mundo, voando em um belíssimo voo Butterfree. Foi embora. Sim, tchau, Butterfree, tchau. O Pokémon sempre tinha um narrador no final, né? E Ash Ketchum e sua galerinha foram comprar pão na padaria. Maravilha, vamos para as cores agora. Modo cor. Vou colorir primeiro ele, Senhor Caterpie. O Caterpie, ele tem tons de verde que variam de verde e verde menos verde. Aqui, ó, ele é meio assim. Aí o breguetinho que ele tem na testa é uma cor meio salmão, meio vermelho, algo assim. Aí os olhos dele, ó, aqui que vem a questão chave. Os olhos dele são meio mortos. Ele não tá 100% aqui na Terra, ele tá meio que em outra sintonia, né? Os Pokémon insetos são assim, eles são meio nem cá nem lá, né? E aí, ó, a gente vai selecionar algum tom pra essa boca dele, que não me dê vontade de morrer, e a gente vai colocar isso também nas patinhas dele aqui, ó, que a patinha dele é colorida, né? Gente, eu não faço ideia, então se vocês acharem que tá horrível, eu vou concordar, porque hoje eu não tenho como vencer. E aí, ó, ele tem pintas amarelas nas costas e um verde escuro aqui, ó, nessa parte. Pô, esse verde escuro fica bem legal, hein, pro pezinho dele. Aí, ó. E eu lembro que ele tinha garrinhas amarelas. Meu coração diz, tá muito perto. Tá muito, ó. Eu posso estar errado, mas o meu coração está mais ainda. Você tem algo errado na cara dele. Vamos puxar esse verde um pouco mais puxar ele mais aqui, assim. Aí, ó. Vamos deixar esse olho dele um pouco mais verde. Ó. Esse é o nosso Caterpie e seja o que Deus quiser. Vamos colorir o Metapod. Esse vai ser o meu trabalho mais fácil de desenhar um Pokémon de cabeça. Por quê? Porque eu já não lembro nada e não tem muita coisa pra lembrar também. Ele é essa cor de banana aqui, ele tem olhos belos e amarelos e ele tem um detalhe azul no olho. Aqui, ó, eu lembro com tanta clareza. Eu sei que é difícil ver alguém acertando tanto, com tamanha facilidade, né? Uma destreza com a memória. Meu cérebro, de fato, é realmente muito grande, muito grande. Eu sei que às vezes dava a impressão que ele tinha um brilho, como se ele fosse, tipo, realmente feito de uma crisálida rígida e muito sólida, né? Eu vou botar esse brilhinho nele, ele merece. Agora vamos fazer a borboleta mais safada do desenho japonês que já existiu no planeta Terra. Inclusive esse cara aqui, eu acho que dá pra ele subir um pouco, ó, nessa nossa composição, ficar um pouco mais aqui assim, ó. Quem sabe essa borboleta cresce um pouco. Essa borboleta é uma borboleta parruda, né? Não é uma borboleta simplória, não. Isso aqui não é qualquer borboleta, não. Eu lembro que ele é meio azul ou meio roxo. Vamos ver. O problema é que eu não fechei suficientemente os nossos contornos. Vamos ver se agora vai. Ops, esqueci que eu tava... esqueci do modo de camada. Ah, muito bem. Ele é roxo, ou o sapato dele que era roxo. O sapato dele é rosa? Ele tem um sapato. Que ele tem um sapato, ninguém pode me tirar isso de mim. Ele tem um sapato. A boca dele, ó. A boca dele também é rosa. A mão dele é azul. Eu não sei o que eu tô fazendo. Eu tô ficando, parece um palhaço. Ai, meu Deus. Eu vou deixar as asinhas dele, ó, num tom bem claro, bem em tom de asa de inseto mesmo. E essa borda azulada, saturada e definida, assim, né? Quem sabe, inclusive, cabe aqui nessa asa um brilhinho, assim, ó, um brilhinho. Era uma asa brilhante, né? Era uma asa bela, uma bela asa. Agora os olhos eram... Esses eram os olhos... Eram olhos vermelhos. Agora, eu não me lembro se eles eram inteiramente vermelhos ou levemente vermelhos. Parece a menina superpoderosa que fez o consumo exagerado de substâncias ilegítimas. Vamos deixar o olho dele vermelho aqui, ó. Agora parece que tá com o demônio dentro do corpo. Vocês preferem o Butterfree cheirado ou possuído? Eu vou pintar de qualquer cor esse rolezinho aqui dele, a anteninha, porque eu não tenho a menor chance de acertar. Ó, se você olhar de longe e perder todo o seu juízo, eu acho que tá parecido. Ele faz...
ele sai voando. Aí esse aqui é duro e esse daqui é um chorão. A única coisa que eu lembro no desenho é que ele chorava muito, esse bichinho. Pessoal, é isso. Olha que excelência. Palmas pra mim mesmo. Deixa eu procurar as referências e ver o quão ridiculamente errado eu estou. 1, 2 e... Ok. Uau. Olha aí, o sapato dele é azul. As bordas pretas nas asas, muito bem. Ele é meio que invertido, né? O Metapod parece que tá olhando pro... Ele tá de frente, mas ele tá olhando pro outro lado. O meu Caterpie, coitado, né? Coitado do meu Caterpie. Mas ele tinha amarelo embaixo. Vamos lá. Vamos dar início, então, à parte 2 dos vídeos de desenho de cabeça, que é desenhar de novo, só que agora com a boa referência no lugar, pra gente ver tudo que a gente errou e, de quebra, aprender a desenhar os pokémons também, né? Vamos lá. Primeira coisa que eu vou fazer, eu vou reajustar a nossa anatomia de bichinho aqui, ó. Ele tem uma boca redonda com um redondo na boca dele. É isso que ele tem. E a cabeça dele, ó, é como se fosse um casco, um capacetinho, o capacete do frango da Sadia, que dá essa voltinha, tem essa quebra aqui pra esse lado. E aqui sim a gente vai ter um olho bastante morto, né? Um pouco grande, o meu tava muito grande, mas é um olho bastante mortinho, que não se mexe, né? Um olho que não tem a mesma flexibilidade ali dos outros, né? E ele vai ter esse chifronésio dele aqui bem na frente da cara, numa posição um tanto quanto diferente da minha, né? Mas ainda assim eu acho que a gente fez um belo de um trabalho. Desculpa que eu perdi a noção do arquivo. Muito bem. E aí ele vai ter uma bolinha aqui para o peitinho dele e uma outra para este lado. E aqui em diante ele começa a reduzir. E aí ele vira uma minhoca. Aqui ele é uma minhoca e ele tem um rabo. Porque assim, ele é dividido em duas partes, uma de baixo, uma de cima e uma total, não sei porquê. E ele tem pequenos círculos que eu vou fazer depois porque eles não têm contorno. E as patas dele, ó, uma de cada lado de forma arredondada. Eu não tava completamente maluco. Eu fiz um par a mais de patinha pra ele nesse processo, mas olha aqui, ó. Nossa, estávamos muito perto. E já vamos pôr cor nele aqui, que a gente aproveita o processo, as cores já estão ali em cima, e eu vou acertá-las no olho, porque eu adoro um desafio. O verde dele é esse aqui. Se eu tiver errado, eu vou fingir que estarei certo, que eu não vou trocar. O amarelo dele é esse aqui. E você, consegue acertar as cores de cara? Com um chute? Muito bem. Aí aqui ele vai ter uma bolinha, duas bolinhas, 3 bolinhas, 4 bolinhas, 5 bolinhas. Haja bolinha, hein? O olho dele parece que tem a mesma coisa. Ele tem poucas cores. Eu coloquei cor demais no meu, cara. Tinha detalhe demais no meu. Eu acertei mais ou menos onde é que os detalhes deviam vir, mas eu fiz coisa demais. Eu errei pelo excesso. De novo, né? A grande economia de detalhes e coisas assim, né? É o que faz também esses personagens serem tão icônicos, né? É necessária alguma restrição na quantidade de detalhes para você ter, né, personagens tão memoráveis, né, que sejam de tanta fácil digestão, né? Vamos fazer aqui o brilhinho dele meio que assim. Cara, eu vou aproveitar que a gente tá aqui, ó, eu vou fazer uma singela camadinha de sombra, ó, uma singela sombrinha aqui. Vou aproveitar e fazer o mesmo aqui pra essa parte. Tá ótimo. Temos ele, Caterpie corrigido. Vamos desenhar o outro agora. Cara, eu errei a inclinação dele. Eu acho que eu vou fazer ele aqui, ó, fazendo a inclinação reversa mesmo. Pera, meu cérebro. Como é que é? Bicho desgraçado. Pera, qual que é a frente? Eu acho que eu tô descobrindo que eu não sei se esse bicho, ele tá, tipo, triste de frente ou se ele tá zangado de costa. Gente, eu tô me sentindo muito idiota. Porque eu sempre vi isso daqui como um nariz. Mas lógico que não pode ser um nariz, né? Por isso que eu achei que ele tinha uma cara humanoide. Quem mais tá tão perdido quanto eu? Vamos lá, ó. Então, ó, se esse aqui é a cabeça. Gente do céu, eu não sei nem como começar a desenhar esse bicho. Se eu fizesse isso, tá, agora eu faço isso e viro. É isso que eu preciso. É isso daqui que eu preciso. Meu cérebro já tá completamente derretido, cara. Então ele tem um rolê que pra mim sempre pareceu o nariz, né? Parece o perfil de um rosto humano aqui, mas que muito provavelmente não é isso que está acontecendo. Eu vou fazer ele meio que assim, ó, com essa inclinação aqui, com essa parte aqui mais virada pra gente. Aí ele vai ter esses gomos aqui, insectoides. E aí ele vai ter esse olho, que eu sempre achei que fosse um olho zangado, mas eu tô achando agora que ele é um olho meio drogado, meio tranquilinho. E aqui a gente vai ter toda uma série de estruturas, né? Que elas vêm aqui, ó, nessa parte da barriga dele. Começa vindo reto por aqui, até elas caírem nessa parte. Aí aqui a gente vai ter uma projeção pra cima, como se fosse um pequeno lábio. A gente vai ter mais ou menos na altura dos olhos um pequeno losango
losango. Rapaz. Desse pequeno losango a gente vai ter uma linha que vem do olho e vem até aqui, e uma linha que vem do losango e vem até aqui e cai aqui dentro de novo, terminando este formato. Putz, grila, meu! E aí a gente tem um bicho que de um lado parece uma pessoa brava, do outro lado parece um bicho cansado, e eu vou deixar pra vocês aí no comentário me dizer qual que é a verdadeira face dessa criatura. Você me diga. Lua brava ou inseto triste? Vamos colori-lo. Um tom aqui bastante saturado de verde, um tom de branco para os olhos, um branco mais azulado, vai. E agora a gente bota aqui um tom de sombra nele também, que vai ser essa mesma cor, um pouquinho mais assim, puxada pro azul. E eu vou marcar ela meio que aqui assim, ó. Vou marcar ela aqui, vou marcar embaixo do nariz, marcar esse lado da cara dele. E aqui eu vou fazer um pouquinho também, só pra ficar parecido com aquele outro desenho ali. Cara, eu tô chocado. Então temos agora o nosso Metapod. Agora vamos fazer Butterfree. Cara, o nosso Butterfree já tava tão bom, que a gente vai ter que fazer mínimos ajustes, mínimos. Primeiro ajuste, a cabeça dele parece ligeiramente maior do que a que eu tinha feito. Então eu vou deixar ela mais ou menos do mesmo tamanho, a gente vai diminuir o resto. O corpinho é um pouco menor que a cabeça, né? Assim, ó, um pouco menor. A boca dele realmente é bem parecida com o que eu fiz, só que ela tem dois negocinhos. E os olhos, né, eles não dão a volta na cabeça, né, a gente consegue ter uma definição clara deles. As anteninhas, eu acho que acertei até que muito bem. Eu vou manter a direção delas iguais aqui, porque eu entendo que esse daqui tá desse jeito, que ele tá mais em movimento, né. As mãozinhas perfeitamente capturadas em sua essência. Os pezinhos dele também muito bem representados. Nossa, que alegria, que alguma coisa eu acertei. Esse aqui eu acho que eu acertei, mas eu só errei nas cores, nos detalhes e todo o resto. As asas, eu fiz asas muito cartoonizadas comparado com a fidelidade anatômica insetal que a gente tá vendo aqui, cara. Tanto nas sutilezas do formato da asa, que eu não capturei muito bem, assim, quanto nos detalhes muito vida real que tem aqui, né? Tem essa borda mais escura. Eu tinha feito uma borda mais escura, mas era uma borda muito exagerada, né? E aqui a gente tem esses detalhes bastante naturais aqui. Eu tô feliz que eles pelo menos existem em algum sentido, né? E aí a gente vai ter uma linha, duas linhas, três linhas, 4 linhas. E aí tem um mini shape aqui dentro, com uma borda escura. 5 linhas, 6 linhas, 7 linhas. Cara, por que é tão complexo essa asa, mano? Eu com certeza isso aqui deve ser inspirado num animal de verdade, num bichinho de verdade. E isso provavelmente é o motivo dessa asa ser tão especificamente detalhada, né? Vamos pintar aqui então a parte de fora das asas aqui, que precisa desse detalhe extra. E eu vou fazer a mesma coisa pra esse lado. Aqui por causa do ângulo daquele desenho, né? Acho que essa asa aqui ficou com essa parte escura um pouco mais simplificada, mas no meu eu vou exagerar um pouquinho. Eu acho que dá pra gente dar uma compensada nesse shape aqui, deixar essa asa um pouquinho maior. Eu acho que esse é o maior erro meu comparado com o próprio anterior, né? As asas são, num geral, maiores. Deixa eu pegar aqui o meu bichinho e deixar ele um pouquinho menor. O corpinho dele, ó, pim. Já estou sentindo uma evolução nas proporções dele. Muito bem, vamos colori-lo, vamos lá. O corpo dele é bastante roxo. Eu já não lembro que cor que eu pintei o meu. Se tava roxo ou se tava meio azulado, né? Ele tem aquele tom de Tinky Winky que você não sabe muito bem se é azul ou se é roxo. Os olhos, de fato, eram vermelhos. Tanto as patinhas, quanto a boca, quanto os pés, né? Os pés, as mãos, todos esses elementos eram azuis, de um único tom. E lógico, a anteninha dele aqui também é uma anteninha preta, talvez somente com um detalhe aqui cinza, e vale a pena a gente botar um tom de cinza bem claro para ser a asa, usar um outro tom um pouco mais azulado pra gente fazer pelo menos uma sombrinha aqui, indicando que esse bichinho está na frente da asinha dele, né? Vamos lá, botar um tom de sombra aqui também, uma sombra um pouquinho mais escura, um pouquinho menos saturada, quem sabe? Um pouquinho mais saturado. Pezinho dele, um simples pezinho, bichinho que não quer nada, não quer fazer mal pra ninguém, quer viver a vida dele. Tá aí, temos os três. Vamos comparar então as versões anteriores. Vamos então agora conferir as diferenças entre a versão corrigida aqui com os detalhes, que é essa que você vê na tela, e a nossa versão anterior, feita de cabeça. Vamos ver. 1, 2 e... Ok, olha só como o meu Butterfree é colorido, né? Uma borboleta cheirada.
É só isso que eu acho que eu gostei. O resto... O resto, o design original é muito imponente, cara. Olha que coisa maravilhosa. Especialmente o Metapod. O Metapod, eu tentei trazer aqueles cortes, essas divisões, mas eu fiquei muito longe de ter o mesmo apelo. E tem uma coisa estranha nesse bicho que eu gosto muito. Eu acho que essa ambiguidade de parecer que ele tem duas caras, pelo menos é a impressão que eu tenho dele, né? O Caterpie é impressionante. Como é uma ideia boba, né? Simples, de tipo, é só uma lagartinha, mas repara nas diferenças, né? Nos encaixes. Como ele tem, tipo, um capacetinho, uma bolinha na boca, e aí os primeiros dois gominhos dele também tem essa estrutura de pequenas esferas conjuntas, né? Só a parte final é simplificada num rabinho. Todas essas minúcias aqui é o que fazem desses personagens tão memoráveis e tão bem feitos, mesmo sendo tão simples e tão insectoidezinhos, né? Os meus parece que vieram diretamente de um delírio de LSD, e esses daqui parece que saíram de uma floresta natural, um tanto quanto encantada, mas ainda bichos que vivem na natureza, né? Tem cores adequadas a esse ambiente. Lindos designs de Pokémon. Toda vez aqui é uma humilhação e muito aprendizado. Pessoal, se vocês curtiram esse episódio aqui, deixe o seu like, comente o que você achou do episódio, porque é através dessas interações que eu sei que vale a pena continuar trazendo desenho de cabeça de Pokémon aqui. E se você quiser aprender alguma coisa de desenho comigo, dá uma olhadinha no meu site brushrush.com.br, que lá tem todos os meus cursos de desenho, tem o meu baú de descontos, mas mais importante, está chegando muito em breve a Black Friday, então assine o seu e-mail para não perder o disparo ali dos cupons promocionais com até 50% de desconto, que chega muito em breve. Pessoal, muito obrigado por assistir até o final. A gente se vê no próximo vídeo. Valeu e falou! Um pequeno boné. O que é melhor do que um homem de 30 anos com um boné de Pokémon e uma Pokébola metálica em suas mãos? Isso daqui é sinal de felicidade. Felicidade pura. No próximo episódio eu uso ele. O episódio inteiro. Será? Ó. Em algum momento eu não vou ter mais idade pra isso, não.